Olá e bem-vindos à edição de maio da rúbrica Livros ao Detalhe. Hoje vamos falar do Pensar como um Cientista de Foguetões, do Ozan Varol. Meu nome é Vasco e todos os meses vos trago esta rúbrica Livros ao Detalhe, onde analiso ao detalhe e partilho convosco aquilo que mais me marcou do livro que mais gostei, ou um dos que mais gostei das leituras do mês anterior. E em abril gostei particularmente deste Pensar como um Cientista de Foguetões. Foi uma recomendação da Lúcia Coelho, já tinha referido. Lúcia, mais uma vez, se estás a ver este vídeo, muito obrigado pela recomendação. O livro é muito bom. Nós vamos abordar 8 tópicos. Portanto, quem é o Ozan Varol? Como é que ele surge a escrever este livro? O que é pensar como um cientista de foguetões? Como parar de lutar com a incerteza e aproveitar a energia da incerteza? Cuidado com as regras invisíveis. O raciocínio que nos leva a almejar a lua. Táticas versus estratégia. A importância da comunicação e como é que falhar nos pode ajudar a ser bem-sucedidos. Portanto, estes são os 8 tópicos pelos quais vamos passar durante este vídeo. Eventualmente um vídeo um bocadinho mais longo até do que acostuma, ou uma análise mais detalhada, mas vale a pena. O livro é muito bom. Portanto, vamos lá seguir os tópicos. Começar por perceber quem é este Ozan Varol. Portanto, ele é um turco que aos 17 anos, ele nasce na Turquia e aos 17 anos vai para os Estados Unidos para estudar, para perseguir o sonho dele de estar ligado à exploração espacial. Não necessariamente ser astronauta, mas estar ligado à exploração espacial. Neste estudo dele, ele acaba por integrar a equipa que faz o desenvolvimento daqueles carrinhos, daqueles rovers que andam a fazer recolha de amostras em Marte. E nessa pesquisa ou nesse trabalho que ele está a fazer, eu acho que ele se apaixona mais do que pelo trabalho em si, pela maneira de trabalhar. E, e então, desde esse trabalho, aquilo que ele passou a fazer foi ensinar às pessoas aquela maneira de trabalhar. Tudo que o marcou foi a maneira de trabalhar e não propriamente o que ele fazia. Ele acabou por se licenciar em Direito e hoje dá aulas de Direito e difunde esta forma de trabalhar pelo mundo. Portanto, muitos parabéns ao autor, está muito bem conseguido o livro, muito interessante. E agora, vamos ao livro. O que é, para começar, o que é pensar como um cientista de foguetões? O que é que realmente distingue esta abordagem diferente na maneira de pensar? E o autor diz que pensar como um cientista de foguetões é imaginar o inimaginável, solucionar o que não tem solução, transformar fracasso em triunfo e restrições em vantagem. Eu trago aqui para a nossa realidade o encarar os percalços que a vida nos vai dando, os desafios que nos vai pondo, como puzzles que têm que ser resolvidos, como desafios que temos que vencer um a um e não como obstáculos intransponíveis. Portanto, se as coisas acontecem e parecem difíceis, o cientista de foguetões pensa, ok, como é que eu faço para transpor, como é que eu faço para resolver? Foco no como. E depois chama a atenção de um outro pormenor muito interessante, é que as regras não são tábua rasa. O que está predefinido pode ser alterado. Portanto, há regras que são mesmo para ser quebradas. Tudo deve ser visto como algo que pode não ser uma realidade absoluta e pode ser alterado. Tudo. Mesmo as regras, os grandes cientistas como o Einstein, e ele dá vários exemplos desse detalhe. Pensar como um cientista de foguetões é isto mesmo. É transformar obstáculos em oportunidades, perceber como é que vencemos o desafio e pôr tudo em causa. Não haver regras que não possam ser rebatidas se for o caso. Ok? Depois chama-nos a atenção como parar de lutar com a incerteza e aproveitar a energia da incerteza. A verdade é que nós, seres humanos,
tendemos a lidar mal com a incerteza. Nós gostamos de certezas absolutas. E esta nossa obsessão pela certeza às vezes desnorteia-nos. É que o progresso acontece em condições incertas. As coisas desenvolvem-se quando nós não sabemos bem o que é que vai dar e acontece algo inesperado. Essa é a definição de inovação, não é? É quando nós não sabemos o que vai acontecer. Só que a incerteza de não saber o que vai acontecer causa-nos desconforto, causa-nos medo. O que é que resulta? O que é este medo? É o medo precisamente de não sabermos o que vai acontecer. E o autor diz que pá, a melhor maneira de nós deixarmos de nos sentir indefesos perante o não sabermos o que vai acontecer, perante este medo, é pá, pormos num papel. E ele diz literalmente no papel. Ele diz, se forem mais tecnológicos ou digitais, podem escrever no computador, mas pôr por escrito. Um, qual é o pior cenário que pode acontecer daquilo que nós estamos a projetar, ou a tentar atingir, ou a fazer, ou a viver? Pôr por escrito qual é o pior cenário. Ok. Segunda coisa a pôr por escrito. Qual é a probabilidade efetiva deste cenário se acontecer? O que é que tem que realmente ir sucedendo para que este pior cenário aconteça? Portanto, escrever estas duas coisas, olhar bem para elas. E depois escrever uma terceira coisa, que é, ok, e qual é a melhor coisa que pode acontecer se eu conseguir dar a volta por cima a esta incerteza e se as coisas correrem bem? Para que possamos olhar para o lado bom e o lado mau, ambos escritos. O autor diz que isto nos ajuda a ter um papel de conhecimento mais presente e esse conhecimento vai diminuir o receio que nós temos da incerteza e vai nos levar a ultrapassar os desafios com outra abertura. Portanto, claramente é preciso identificar aquilo que nos está a causar a ansiedade, o medo e a não nos permitir avançar. E ok, depois de identificado esses fatores de medo, o que nós temos que fazer efetivamente na prática é trabalhar em quê? Redundâncias. Portanto, o que é que são redundâncias? Proteções para, se isto correr mal, que mecanismo de defesa é que eu posso ter a seguir, e a seguir, e a seguir. Ele dá exemplos de situações lá nas sondas que vão para o espaço, em que eles chegam a implementar 9 redundâncias, portanto aquilo pode correr mal de 9 maneiras diferentes seguidas, que continua a estar seguro, e perceber exatamente margem de segurança, que é quantas redundâncias é que nós precisamos. É de uma, duas, três, 9, 15, portanto, e ele dá-nos aqui há algumas dicas de como é que podemos perceber que redundâncias, como calcular a margem de segurança, ou seja, quantas redundâncias. Muito interessante também este capítulo. Vamos a seguir perceber como é que as regras invisíveis nos atrasam. Foi outra das coisas que o autor falou e me chamou a atenção. E chamou-me particularmente a atenção porque ele usa uma história que eu tenho partilhado já nas minhas redes sociais, vezes sem conta nas formações, que é a história do amarrar o gato. Aliás, fica aqui o desafio, tenho aqui, por aqui o link, não sei se eu consigo pôr aqui, se depois terá que ficar nos comentários, mas vou partilhar convosco o link para acederem ao artigo de amarrar o gato. E o que ele nos diz é, muitas vezes, nós ficamos agarrados a hábitos e comportamentos que se tornam desnecessariamente regras inflexíveis. Nós fazemos as coisas porque sim, e não porque elas tenham uma verdadeira razão de ser. E isso trava imenso o nosso progresso. Então fica o desafio de lerem também o artigo do Amarrar o Gato. A história é uma delícia. Aliás, o autor utiliza várias histórias ao longo do livro para nos passarem mensagens. É algo, este storytelling é algo que temos vindo também a falar muito e este autor usa várias vezes. E particularmente no capítulo a seguir, em que ele diz o raciocínio que nos faz almejar a lua. Ou seja, é acreditar no impossível. E eu destaco-vos 6 histórias que o autor utilizou
para nos fazer acreditar no impossível, ou mostrar como é que nós podemos acreditar no impossível e almejar a Lua. Primeira história. O leão caça antílopes ou ratos do campo? Uma história que também tem vindo já, ultimamente, em vários livros, tenho lido esta história passada em vários livros, uma pequena fabulazinha com uma mensagem forte. É que nós tendemos a achar que é muito mais seguro ir caçar ratos do campo porque há-os em abundância e são mais fáceis de apanhar do que os antílopes, que são mais raros e mais difíceis de apanhar. A verdade é que muitas vezes o rato do campo, os nutrientes que nos dá, se formos o leão, não, não compensam o esforço que é despendido. Enquanto que quando caçamos um antílope, realmente vem uma grande recompensa. Nós apontamos aos ratos do campo porque temos medo de, se formos aos antílopes, falhar e passar fome. É um bocadinho esta a mensagem. Não é? Procurar os ratos do campo em vez dos antílopes é jogar para não perder em vez de jogar para ganhar. Pá, e se queremos ganhar, não podemos jogar para não perder, é jogar para ganhar. Portanto, é uma história muito interessante. Depois, uma segunda história que ele conta, uma pequena história, sobre se nós prendermos moscas e abelhas numa garrafa e depois pusermos uma luz forte no fundo da garrafa, qual é o animal, a mosca ou a abelha, que consegue sair primeiro da garrafa? E a sensação que nós temos é que as abelhas, sendo muito mais inteligentes do que as moscas, conseguem sair da garrafa primeiro do que as moscas. A verdade é que as abelhas são efetivamente mais inteligentes, se assim o podemos chamar, do que as moscas, só que têm um tipo de inteligência convergente. Tal como nós homens, nós humanos, tendemos a ter um tipo de raciocínio convergente. O que é um raciocínio convergente? É um raciocínio que depende de coisas que nós testamos no passado e funcionaram. Então a abelha, ao ver uma luz, ela tem a percepção do que foram experiências do passado, que onde está a luz está a saída. E, portanto, a abelha tenta forçar a saída pelo lado da luz, que neste caso está no fundo da garrafa. E, portanto, a abelha não consegue sair da garrafa. As moscas, num pensamento um bocadinho mais divergente, voam para todo lado um bocadinho ao calha. O pensamento divergente é aquele em que não se baseia em experiências passadas, baseia-se em criatividade. Ora, o problema de nos basearmos em experiências passadas é que talvez aquilo que vai acontecer no futuro não seja exatamente igual àquilo que aconteceu no passado. E então, para vencermos estes desafios do futuro, temos que ter pensamento divergente, portanto, apelar ao nosso sentido de criatividade e deixar o nosso pensamento convergente, obviamente que é importante, tem que ser tido em conta, mas por vezes temos que o deixar de lado para podermos puxar pela criatividade sem limites. Terceira história, a descolagem, a história da descolagem da primeira vez que descolou um balão de ar quente com pessoas lá dentro. E dizem que uma criança terá dito para o Benjamin Franklin: de que é que serve voar? Para que é que nós queremos voar? Para que é que serve este balão a levar pessoas? E o Benjamin Franklin que terá respondido: este balão a voar é como tu, uma criança acabada de nascer. Não é possível saber no que é que ela se irá tornar. A verdade é que parece uma coisa sem importância nenhuma, mas os balões de ar quente dão-nos soluções tão avançadas como hoje. São talvez a forma mais utilizada de conseguir levar internet aos cantos mais distantes do mundo. E, por exemplo, ele dá o exemplo de aterrar sondas em Marte, em que o conceito do balão de ar quente é utilizado para fazer aterrar uma série de objetos em segurança. Conta-nos depois uma quarta história, a história do Nikola Tesla, e ele diz-nos que o Nikola Tesla, portanto, depois de tantas invenções, acabou na miséria
E, portanto, ele fala-nos da importância de, ok, nós temos que inventar coisas novas, mas temos que encontrar uma maneira de levá-las a todo o mundo, portanto, de as difundir e monetizá-las. Portanto, elas têm que nos trazer retorno, porque senão não servem para nada. Podemos acabar na penúria e não é isso que nós queremos. Quinta história para atingir o impossível. Ele fala-nos da história de uma companhia chamada Boring Company. É uma companhia que estava a tentar ajudar a resolver os problemas de trânsito nas grandes cidades americanas e que se virou para os túneis. Os túneis são, obviamente, uma solução bastante eficaz na solução ou na resolução dos problemas de trânsito, mas têm um custo altíssimo. Portanto, muitas vezes não se podem aplicar pelo custo que acarretam. E então esta companhia disse, mas espera aí, mas as máquinas são, ou a tecnologia para fazer esta extração é quase a mesma de há 50 anos, alguma evolução, mas muito pouco. Vamos trabalhar em reduzir o custo desta extração e na utilização que vamos dar aos minérios, aos materiais que são extraídos, à reciclagem, ao tipo de máquinas, ao tipo de energia, vamos construir algo diferente e inovador na maneira de escavar os túneis. Apresentaram estas propostas a várias cidades. Eles neste momento têm duas grandes adjudicações de túneis por baixo da cidade de Chicago e já não me recordo qual é a outra cidade, mas uma cidade também grande nos Estados Unidos. São duas grandes obras, ainda não há resultados, mas ficamos na expectativa de perceber se esta abordagem diferente da Boring Company pode funcionar. E a sexta história também uma delícia. Primeiro, o macaco. O que é isto? Primeiro, o macaco. A história é algo do género. Portanto, há um desafio de se pôr um macaco a falar em cima de um pedestal. E o autor diz que a maior parte das vezes as pessoas começam por construir o pedestal antes de trabalhar o macaco, porque é mais fácil começar pelo pedestal e nós temos tendência a não ir direto ao assunto mais difícil, mas começar a investir naquilo que conseguimos fazer para depois pensar no mais difícil. A questão é, ora bem, se nós começarmos pelo pedestal, quando chegarmos à parte do macaco, já vai ser muito difícil de desistirmos, porque já investimos o nosso esforço no pedestal. E se calhar aquilo que às vezes é uma ideia que não tem pernas para andar, a forma como nós olhamos para aquilo que pode ser a dificuldade da ideia ou a viabilidade da ideia está muito afetada pelo que é o esforço que já investimos naquele projeto, no caso a construir o pedestal. Eu digo muitas vezes nos meus programas de consultoria, quando nós lançamos um projeto novo, nós devemos definir não só os objetivos de vitória, mas como o ponto de desistência. Ou seja, antes de investirmos no projeto, antes de avançarmos efetivamente para o projeto, escrever quais são as condições que nos levam a desistir, antes de estarmos emocionalmente ligados ao projeto. E ao atingir essas condições, ou se isso acontecer, então desistimos. Porque depois de estarmos nos projetos, investir o nosso esforço, apegamos-nos emocionalmente à coisa e não queremos desistir. E isso tem levado alguns empresários a entrarem em situações situações difíceis, porque não desistem quando devem desistir e depois é tarde demais. E alguns vivem situações dramáticas depois de falência, porque foram para lá do que racionalmente deviam ter ido. Então, antes de começarmos os projetos, definir o ponto de desistência. É o que esta história nos passa, para não termos problemas maiores a seguir. Sexto ponto do livro que me chamou a atenção: tática versus estratégia. Táticas versus estratégia. É algo em que eu também me foco bastante. Portanto, uma estratégia é um plano para atingir um objetivo. A tática é a ação que nós vamos adotar para implementar a estratégia. Portanto, a estratégia é como atingir o nosso objetivo. Queremos atingir um objetivo. O plano para atingir o objetivo. A tática é aquilo que nós vamos fazer, a ação que vamos tomar para o atingir, e podemos fazer várias ações e ir trocando de ações. Ele dá aqui, conta-nos duas histórias engraçadas. Uma tem a ver com o desafio dos $5. Numa turma
Ele diz que isto é aparentemente um exercício de uma das universidades, não sei se é Harvard, ou ele diz qual é a universidade, confesso que me está a escapar, mas uma turma de gestão dão aos alunos o desafio dos $5. Portanto, dividem os alunos em equipas e cada equipa, é-lhe dito, tem 2 horas para, com $5 que a gente tem aqui, transformarem estes $5 em muito dinheiro. O grande objetivo é fazerem o máximo de dinheiro possível. E a maior parte dos alunos acaba por se focar nos $5 e concentrar-se como é que eles podem pegar naqueles $5 e transformar os $5 em dinheiro. Os alunos que atingem os melhores resultados são aqueles que esquecem os $5, ignoram-nos, percebem que são apenas uma distração e pensam assim, como é que nós em 2 horas conseguimos fazer a maior quantidade possível de dinheiro. E, portanto, serem capazes de se abstrair dos $5 e focar-se naquilo que é realmente importante, fazer dinheiro. E depois, dá-nos também o exemplo do sucesso da Netflix. Aqui num livro já ao detalhe tivemos precisamente a análise desta situação da Netflix. A estratégia, o que a Netflix conseguiu perceber, portanto a Netflix nasceu a entregar DVDs pelo correio, não era? E a Netflix percebeu que a estratégia deles não era entregar DVDs por correio, a estratégia deles era levar filmes às pessoas. Entregar DVDs por correio foi a tática que eles adotaram quando começaram. Mas aquela tática ia deixar de funcionar porque íamos deixar de ter DVDs. Então a tática a seguir passou a ser o streaming para levar os filmes à casa das pessoas. A estratégia deles é levar os filmes às pessoas. É a estratégia deles para fazerem dinheiro. Portanto, perceber esta diferença permitiu-lhes continuar a evoluir. E foi difícil. Nós vimos no livro da história da Netflix, aqui há pouco tempo, precisamente essa luta, essa batalha entre o Mark Randolph e o Reed Hastings, para saber distinguir a estratégia da tática. Muito bem. Por último, uma nota para a importância da comunicação. Por último, não, por penúltimo, sétimo ponto. A importância da comunicação. Então, o que é que o autor nos conta? Ele mostra-nos como um pequeno detalhe que parece óbvio conseguiu gastar 193, ou desperdiçar 193 milhões de euros. Portanto, a NASA ia enviar uma sonda de análise de clima para Marte, para orbitar à volta de Marte. A sonda tinha que entrar na atmosfera de Marte. Eles sabiam que esta manobra de entrada na atmosfera é crítica, portanto, se entrar de forma errada, no sítio errado, no ângulo errado, perde-se a sonda. E então houve 2 institutos que ficaram responsáveis por este processo da rota de entrada da sonda na atmosfera de Marte. E o que é que aconteceu? Um dos institutos trabalhou com unidades métricas e o outro com unidades imperiais. E foi o desastre. Todos os dados foram sendo ignorados até que se perdeu a sonda por uma falha no casamento das unidades. Estavam a trabalhar em unidades diferentes. Uma pequena falha de comunicação, 193 milhões de dólares de prejuízo. Uma coisa que nós nas aulas de física do oitavo ano, se não pusermos as unidades à frente do exercício, o professor corta-nos as respostas, tinha resolvido, tinha poupado 193 milhões de euros. E o último ponto que ele destacou, que me chamou a atenção, é a maneira como falhar é necessário para atingir o sucesso, ou é crucial para atingir o sucesso. Ele dá-nos como exemplo a história da SpaceX e a abordagem do Elon Musk ao erro. Ele diz, o Elon Musk é um tipo conhecido por não tolerar erros repetidos. Errar por errar, sem aprender nada, ele não tolera. É extremamente duro. Erros cometidos na aprendizagem, boa. Ainda bem que o estamos a cometer. E eles dizem que a SpaceX, em 2008, com o Elon Musk numa situação extremamente difícil, a Tesla estava a atravessar um momento conturbado, havia a crise mundial, ele tinha-se acabado de divorciar, tinha pago uma indenização milionária à esposa e dizem que ele precisou de pedir dinheiro para pagar a renda. Constam nos mitos. E era já o terceiro lançamento falhado do foguetão da SpaceX.
e ele que chegou e disse: as falhas que nós cometemos foram falhas de aprendizagem. Estas falhas eu não tenho problema nenhum em financiar. Acabei de conseguir financiamento para mais 2 tentativas. Se tivermos que falhar, falhamos para aprender. E a SpaceX hoje está como está, e ele, como a gente vê que está, um dos homens mais ricos do mundo. Portanto, ou se não, dizem que agora é o mais rico do mundo. Pá, estas foram as mensagens principais que retive deste livro. Só fazer aqui assim um bocadinho um resumo, porque o vídeo foi longo, daquilo que me marcou. Portanto, cuidado com as regras invisíveis. Aliás, peço desculpa, vou começar pelo início. Pensar como um cientista de foguetões é, perante os obstáculos, nós pensarmos isto não são obstáculos, são oportunidades para criar algo diferente. Eu não posso jogar só com certezas, porque as grandes inovações vêm com incerteza, significa que eu não sei exatamente o que é que vai acontecer, senão não era inovação. Cuidado com as regras invisíveis, aquelas coisas que nós nos impomos por hábito e não porque tenham fundamento. As histórias, as 6 histórias que nos levam a acreditar no impossível. É curioso como, às vezes, pergunto-se, olha, quando traçamos objetivos, eles devem ser tangíveis. Porquê? Se nunca traçarmos objetivos aparentemente intangíveis, não vamos lá chegar. Portanto, vamos tentar. A grande diferença entre táticas e estratégia. Perceber que estratégia é o plano para chegarmos ao nosso objetivo, tática são as várias ações que nós podemos tomar. A importância da comunicação no sucesso daquilo que queremos fazer e perceber que neste processo de fazer coisas novas, a falha, desde que seja seguida de aprendizagem, é uma parte fundamental do projeto. A falha sem aprendizagem é que é terrível. Muito bem. Quero deixar um abraço grande ao Miguel Ângelo, da Excel Formação. Depois do último livro ao detalhe, o Miguel Ângelo enviou-me uma mensagem com algumas sugestões de como ele achava que eu podia tornar melhor esta rubrica, trazer mais valor a esta rubrica. Tentei seguir algumas dessas dicas, espero que tenha ficado bem. Miguel, um abraço, espero que goste. E a vocês que estão a ouvir, que normalmente nos seguem, já sabem, partilhem com os vossos colegas, digam-lhes para seguir, fazer aqui o subscribe. Esta rúbrica, se gostam de livros sobre desenvolvimento pessoal, crescimento empresarial, esta é a rúbrica a seguirem. Deixem as vossas sugestões, quer sobre leituras, quer sobre dicas para melhorar a rúbrica. Sou todo ouvido a essas dicas e vou tentar implementar. A todos, muito obrigado e até à próxima.